Olá, galera. Chegou aqui até nós esse Moto G20, tá bom? Foi o nosso aluno que trouxe. E o que está acontecendo com esse celular? Ele não está startando, não está ligando. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é verificar se ele tem algum consumo, tá bom? Se ele tem algum consumo, eu fiz umas análises aqui nele, a gente vai verificar se ele tem algum consumo aqui na conexão da bateria, tá bom? Com a fonte de alimentação. Então eu vou pegar aqui a fonte de alimentação, vou colocar aqui a ponta positiva e a ponta negativa para a gente verificar se tem algum consumo aqui, ok? Vamos verificar se tem algum consumo aqui na placa. Você vai identificar aqui com o multímetro qual é o lado positivo, qual é o lado positivo e o lado negativo aqui no pino. No caso, esse lado aqui é o lado positivo, tá bom? Então vou colocar aqui, já está no negativo aqui, que é a parte da blindagem. Vou colocar aqui no lado positivo. A gente vai ver aqui na nossa fonte de alimentação. Vou colocar aqui na fonte de alimentação para mostrar para vocês aqui, ó, que não está tendo nenhum consumo aqui na fonte de alimentação. Eu estou colocando aqui, vou voltar para cá. Desligou aqui, mas depois a gente tenta resolver essa situação aqui. Estou fazendo aqui o vídeo, tá bom? Depois eu vou ajeitar para vocês, ok? Não se preocupem aí que a gente vai dar certo. Passar esse conhecimento aí. Tá ok? Então aqui, ó. Estou colocando aqui na ponta GND aqui, a boca de jacaré, na parte GND da placa, do aterramento. E aqui eu vou colocar a boca de jacaré aqui no lado positivo. Então lá na fonte de alimentação, como vocês viram, não estou dando nenhum valor, nenhum consumo. Então a gente já vai perceber que essa placa não tem nenhum consumo. Agora o próximo passo é tentar startar. Eu tentei startar essa placa e ela não startou, entendeu? Ela não startou. Então qual é agora o terceiro passo? O primeiro passo é ver se tem algum consumo. O segundo passo é tentar startar. Como ela não startou, a gente já entende que tem algo que está bloqueando essa placa de ligar, de startar. Então a gente vai fazer o quê? Vocês lembram que a gente passou na técnica lá do J4 Core, que se a gente for tentar startar e não startar, a gente vai lá aonde? Lá no IFPMIC, que está aqui do outro lado, o IFPMIC, vai procurar aquela bobina de saída, aquela bobina que é uma bobina boost, uma bobina que ela eleva a tensão, ela dá potência, perdão, ela não eleva a tensão, ela dá potência para energizar a placa. Ao sair a tensão e a corrente do IFPMIC, ela passa por essa bobina que dá mais ainda tensão, mais ainda corrente para alimentar a placa ao todo. Então essa bobina é uma bobina muito importante. Ela está aqui, ó, bem aqui assim essa bobina. Eu vou tentar aqui. Então a gente vai prosseguir aqui, ok? Então a gente já fez o primeiro passo, que foi ver
o consumo da placa e não tinha nenhum consumo na placa. A gente olhou aqui na fonte de alimentação, vocês viram. Então, o segundo passo que a gente vai ver é tentar ligar. A gente tentou ligar e não ligou. E o terceiro passo agora, a gente vai procurar o SEI de carga dessa placa. Que no caso é esse setor aqui, ó. Esse setor bem aqui assim, ó. Tá vendo? Esse aqui é o SEI de carga. Essa aqui é aquela bobina de saída, que ela ajuda a parte de energizar o restante da placa. É uma bobina, é um switch, né, de chaveamento. Ela ajuda a energizar todo o restante da placa. Então, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que injetar tensão nessa bobina para ver se vai continuar sem valor. Por quê, professor? Aquilo que eu expliquei para vocês. O IFPMIC, o SEI de carga, ele tem dentro dele um, uma divisão chamada OCP. Vocês lembram do OVP, que é o protetor de sobretensão? Ele não permite passar uma tensão maior para queimar o IFPMIC quando nós colocamos para carregar. E dentro do IFPMIC ele tem um protetor para não queimar ele concernente à corrente, é o OCP. É um protetor contra uma corrente elevada. Então, o que acontece? Quando há um curto, quem consome esse curto todinho é o IFPMIC, porque o OCP está dentro dele, entendeu? Então, ele acaba bloqueando, não permitindo que chegue lá no pino da bateria para não explodir a bateria. Então, vocês vão ver que eu vou colocar aqui em cima da bobina, ó, vou colocar aqui em cima da bobina e vocês vão ver o consumo aqui, ó, na fonte de alimentação. Vocês vão ver aqui o consumo aqui, ó, na fonte de alimentação. Eu vou colocar aqui em cima da bobina e vocês vão ver aqui, ó, o consumo aqui na fonte de alimentação. Tá vendo, ó? O consumo, ele consome a corrente todinha e ele também diminui a tensão. Ele consome a corrente, isso é um curto total. Ele consome a corrente e também diminui a tensão. Então, o que significa isso? Isso significa que essa placa vai estar aquecendo em algum local, entendeu? A gente vai ter que, eu vou fazer o que aqui? Eu vou soldar, como a gente explicou aqui em sala de aula, eu vou soldar um fio aqui nessa bobina para a gente injetar tensão e verificar aonde está aquecendo. Em algum local da placa vai estar aquecendo porque a corrente está muito alta, então esse componente ele vai aquecer, ok? Essa é a placa do Moto G20. Então eu vou fazer isso aqui, tá bom? Vou soldar aqui, vou mostrar para vocês soldando, tá? Tirar aqui, vou virar para lá, ok? Vou virar ela para a placa, vou soldar aqui. Vou soldar aqui em cima da bobina um fio aqui, tá bom? Vou soldar aqui em cima da bobina. Tá? Fiz uma solda em cima da bobina, ok? Para a gente verificar em algum local onde a placa vai aquecer, tá bom? Então eu vou fazer o que? Eu vou colocar aqui a ponta vermelha aqui, que é a ponta positiva, aonde eu coloquei em cima da bobina. Vou colocar aqui e com a ponta negativa, a boca de jacaré negativa, eu vou estar dando leves toques aqui e verificando onde está aquecendo. Como eu já encontrei, já verifiquei essa placa, eu já encontrei. Olha onde estava o aquecimento aqui, ó. O aquecimento estava aqui.
nessa região. Eu tive que é, cortar a placa com uma mini retífica. Cortei essa parte com a mini retífica, tá aqui a mini retífica. Tive que cortar essa parte da placa e porque estava aquecendo muito essa região. Então vou jogar o breu aqui nessa região, fazer o processo aqui, vou jogar o breu e vocês vão ver aonde vai aquecer, tá bom? Vou jogar o breu aqui. O vídeo tá rolando aí. Vendo? Joguei o breu lá. Ok? Deixa eu aumentar a... Joguei o breu aqui, ó, nessa parte da placa, que era a parte que estava aquecendo muito. E agora eu vou dar um leve toque aqui e vou descobrir qual é o componente que ele vai aquecer. E esse componente que aquecer é ele que está causando o curto, tá bom? É uma parte mais básica, né? Porque esse componente ele aquece, ele puxa a corrente todinha para ele, ele aquece. Então esse problema aqui é um problema mais básico, mais simples de resolver. E você já tem que estar, os que fizeram um curso com a gente, os que vão fazer, vão aprender essa técnica, é uma técnica muito fácil, tá bom? Esse serviço aqui é para vocês fazerem na bancada de vocês, vai aparecer muitas placas com essa falha e vocês vão ganhar dinheiro, tá bom? Então vou dar o leve toque aqui, injetando a tensão, ele vai se acusar. Tá vendo? Quem acusou foi esse capacitor aqui, ó. Deixa eu comentar aqui, ó. Foi esse capacitor aqui, ó. Tá vendo? Esse componente aqui, que é o causador. Esse capacitor aqui, que é o causador do curto na malha principal, na malha primária. E não está permitindo que o celular venha startar, venha ligar. Então eu vou remover ele e a gente vai verificar se sanou o curto, ok? E, e se o celular vai startar. Já já eu volto com vocês. Olha aí, galera, celular que não ligava, Moto G20. Depois que a gente fez todo aquele processo lá, descobri onde era o curto, ok? Agora está carregando, não aparecia nada. O curto estava bloqueando o carregamento. Agora eu vou startar, vou ligar aqui a placa, ok? Apertar o botão para ligar aqui. Creio que seja esse aqui. Deixa eu ver. Não, esse aqui de baixo. Pronto, vai ligar o aparelho, tá vendo? Vibrou. Vai ligar aqui o aparelho. Faz o Pix. Placa reparada com sucesso. Ok? Componente removido, encontrado curto. Isso aí, é o nosso curso Nortec Treinamentos. Vem aprender conosco, ok? Valeu. Deixa eu ligar aqui. Aí, galera. O Moto G20 que não ligava, já está ligando, ok? Estava em curto, descobrimos onde era o curto, sanamos o problema, aparelho de volta à vida, olha aí, ó, ligado, ok? Se você quer aprender, venha conosco, Nortec Treinamentos, valeu!